Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma ferramenta bem interessante para a gente conseguir fazer algumas poses aqui dentro do ZBrush, que seria a ferramenta Transpose Master. E essa ferramenta você encontra ela aqui dentro, né, de ZPlugins. Então aqui dentro você tem a opção de Transpose Master, junto com esses botões aqui, que a gente vai ver o que cada um deles significa. Então aqui no ZBrush a gente tem duas formas básicas, né, de fazer uma pose no seu personagem. Uma delas seria utilizando as esferas, onde a gente consegue fazer, né, um rig no nosso personagem, colocando aqui algumas esferas, e depois a gente consegue fazer aqui, né, a transição das esferas, e aí modificando, né, a pose do personagem. Então é como se fosse um rig, né, em outro software 3D. E também a gente tem uma outra opção que seria a opção de você fazer máscaras no modelo e utilizar aqui tanto o gizmo quanto o transpose, né, alternando aqui em Y. Então você pode alternar esse cara. E aí, basicamente, né, é algo bem simples, então você somente faria uma máscara onde você precisa isolar o movimento e vai dobrar onde você precisa ter a movimentação. E aí, né, aonde que entra essa ideia do Transpose Master? O Transpose Master ele vai pegar todas as suas subtools que você tem aqui e vai transformar ela numa única subtool, dividindo, né, por polygroups cada uma das subtools, e aí isso vai facilitar na hora de você fazer a sua pose. Então, ao invés de você vir aqui modelo por modelo, né, selecionando um a um e fazendo uma pose, você pode fazer tudo de uma vez só, utilizando a ideia do Transpose Master. Então, antes da gente começar, uma coisa bastante importante, né, que assim eu acho que é interessante no seu modelo ter, é uma boa topologia. Então, no caso aqui, eu tenho um modelo, né, que ele tem algumas subdivisões. Então você vê que a malha aqui ela já foi ajustada. No caso eu utilizei o próprio Zero Mesher. Algumas partes eu fiz na mão mesmo, mas a grande maioria aqui eu utilizei o próprio Zero Mesher. Isso aqui é bom porque caso você tenha uma malha muito densa, no caso aqui eu tenho 5 subdivisões, mas vamos imaginar que você tem no caso um Dynamesh, né? Então se você pegar, fazer uma máscara em alguma das partes e rotacionar essa máscara, quando você tentar deixar, né, essa parte aqui de cima mais lisa, no caso aqui utilizando o Smooth, vai ser bem mais difícil, né? Você vê que ele tem uma quebra aqui, você vai ter que ficar dando smooth infinitamente até isso aqui ficar bom, então vai dar bastante trabalho. Agora, se você tem uma malha um pouco mais leve, no caso aqui com uma topologia, né, nem que seja uma topologia simples, e você fazer a mesma movimentação, no caso aqui eu posso ajustar já com o próprio Smooth. Quando eu aumentar as subdivisões, eu já tenho um controle melhor dessa malha, então você vê que ela já está mais redondinha ali, me deu um controle muito mais fácil, né, para eu movimentar essa área. Então é sempre interessante você manter o seu personagem com uma malha boa. Então caso você tenha um Dynamesh, tenta fazer uma retopologia dele com o ZRemesh mesmo, algo bem simples. Reprojete os detalhes aí que você tiver feito, porque com certeza, né, na hora de fazer a pose você vai precisar de bastante controle aí da sua malha, porque senão vai ser muito difícil você conseguir fazer dobras aí no seu modelo, né, sem que fique todo quadrado ou cheio de marcas. Então de início a gente vai começar com as esferas. Então aqui eu vou utilizar um botão, né, T-Pose Mesh, que no caso ele vai enviar esse modelo para preparação para a gente fazer a pose. Antes disso eu vou colocar aqui, ó, Z-Sphere Rig, porque nesse caso eu vou querer fazer, né, o nosso rigzinho aqui com a esfera para a gente poder fazer essa pose. Então também vou ativar aqui o botão de Layer. Isso daqui ele vai fazer o meu ZBrush criar um novo layer aqui dentro. Então aí é uma coisa interessante, porque caso eu precise fazer alguma alteração na pose T, por exemplo, colocar mais dobras, eu posso voltar, né, e fazer essa alteração. Aí depois eu ativo o layer novamente e ele entra na pose que eu coloquei. Aqui você tem um botão de grupos. Esse botão aqui, você repara que no caso dessa camisa, ela tem vários polygrupos, né, tanto ali dentro quanto aqui, né, na parte da gola, na parte de fora aqui. Se você deixar esse botão ativo, quando ele converter esse cara aqui em editável, né, para você fazer a pose, todos esses polygrupos aqui serão preservados. Eu particularmente não utilizo, né, não tem tanta necessidade, porque no caso o polygroup vai servir para a gente selecionar o nosso modelo. Então eu vou desativar esse cara, deixar ele desativado, e isso vai fazer com que cada uma das peças do meu modelo aqui seja um polygrupo diferente. Então tudo isso aqui vai ser um polygrupo só, essa outra peça vai ser outro polygroup e assim sucessivamente, né? Isso me garante aí uma forma um pouco mais fácil de seleção. A não ser que você tenha algo bem específico, aí sim você liga esse cara aqui que vai te ajudar também. Então aqui a gente tem agora o nosso personagem pronto, né, para ir para pose. Então a gente vai clicar nesse botão aqui, T-Pose Mesh. Ele vai preparar o nosso modelo. Aqui no caso ele juntou todo mundo numa única subtool e colocou a Z-esfera aqui como o rig, né? Então ela está aqui dentro. E aí, na Z-esfera agora, eu vou ativar a simetria, a letra X. É sempre importante lembrar, né, de ativar a simetria, porque caso você comece sem simetria, você pode movimentar sem querer a Z-esfera. Isso aqui pode estragar o seu rig, né? Não vai ficar simétrico, começa a ter distorções aí um pouco estranhas. Então aqui com a simetria ligada, eu vou ativar o Scale. Ou você pode, né, utilizar os atalhos, que seriam a letra E para o Scale, o W para o
Move e o R por Rotate. E a letra Q, né, para Draw. Então nesse caso aqui, vou ativar o Scale, vou reduzir esse cara, deixar ele mais ou menos ali no centro. E aí eu posso começar a adicionar novas Z-esferas. Então nesse caso eu vou utilizar aqui a opção de Draw, clico e arrasto para criar uma nova Z-esfera, posso controlar um tamanho e depois posso puxar ela aqui, né, para a posição que eu quero. No caso aqui ele está pegando, né, a parte de dentro, então para não ter muito efeito lá dentro, eu posso diminuir o nosso brush e clicar somente aqui na parte de fora e ele vai puxar aqui para a gente. Agora, quando você estiver criando, né, essas esferas, existem algumas formas, né, de você criar alguns atalhos aqui nas teclas Ctrl, Alt e Shift, que é interessante de você utilizar também. Então, por exemplo, aqui eu vou começar criando a parte de baixo, né, que seriam aqui as pernas. Então, cliquei e arrastei. Então, cliquei e arrastei, ele vai criar uma Z-esfera. Se eu segurar a tecla Shift, aí você repara que ele vai criar uma Z-esfera com um tamanho específico, ele vai travar ali um tamanho. Esse tamanho ele é referente sempre à Z-esfera anterior. Então você vê que tem aqui uma Z-esfera atrás, né? E ela tinha um tamanho específico. Então isso quer dizer que se eu colocar esse cara aqui um pouquinho menor, criar uma outra Z-esfera e apertar Shift, ele vai pegar o tamanho, né, da que eu criei aqui anteriormente. Então ele sempre vai pegar a Z-esfera anterior como base e vai controlar ali o tamanho baseado nessa Z-esfera. Isso com a tecla Shift. E aí a gente tem também aqui uma outra opção que seria utilizando a tecla Ctrl. Então a tecla Ctrl ela funciona de uma forma um pouco diferente. No caso, se eu clicar e arrastar, eu vou dar um clique na tecla Ctrl. Isso mantendo, né, a seleção aqui. Eu estou clicado com a caneta, aí apertei uma vez a tecla Ctrl. Então ele vai criar uma nova esfera, eu vou poder estender essa esfera para qualquer lugar. E aí, se eu manter o clique novamente, ficar aqui segurando e clicar novamente o Ctrl, eu vou poder arrastar, né, e criar várias esferas aqui baseado, né, na curvatura do mouse, onde eu passar ele na minha tela. E essa questão aqui, né, da curvatura do mouse, ele vai sempre colocar uma Z-esfera quando você fazer uma curva. Né? Então você repara que eu estou indo reto aqui, ele está sempre mantendo uma única Z-esfera. A partir do momento que eu fiz uma leve rotaçãozinha com o mouse, né, eu mudei o ângulo, ele já começa a criar novas Z-esferas. Então aqui eu tento ir novamente reto. E aí quando eu começo a rotacionar o mouse aqui, ou a tablet, né, ele começa a criar novas esferas. Então isso aqui é baseado, né, na sua curvatura, no ângulo, né, que você coloca o seu brush, o seu cursor, ele cria novas esferas para você. Então é uma opção bem interessante aí, né, para você criar, por exemplo, algo um pouco mais livre, né, um pouco mais dinâmico aí, caso você tenha que fazer algum tipo de cabelo, por exemplo, é algo bem interessante. E aí, seguindo nessa ideia do Ctrl, uma outra coisa que ele faz também é o controle de tamanho, né? Então, por exemplo, aqui, cliquei e arrastei, apertei uma vez o Ctrl, ele vai estender, apertei novamente, ele vai começar a criar várias esferas. E aí, no meio desse clique, se eu manter o mouse ainda clicado e segurar o Ctrl, eu consigo alternar o tamanho das esferas. Então, por exemplo, eu deixo ela um pouco maior, solto o Ctrl e continuo arrastando, você vê que ele vai fazer uma esfera maior. Seguro novamente, posso aqui diminuir a esfera, solto o Ctrl e ele vai continuar arrastando com uma esfera um pouco menor. Então é bem interessante aí você testar um pouquinho, né, ver umas variações que você consegue fazer e pode te ajudar aí durante o seu processo. Caso você tenha dificuldade, né, de ficar utilizando o Ctrl, você pode, obviamente, utilizar aqui as opções de escala, né, então você vai escalonar as esferas e tal, você é bem livre para poder fazer qualquer tipo de alteração. E aí, para finalizar essa ideia de teclas, então a gente tem também a tecla Alt, que ela serve apenas para você conseguir deletar, né, as suas esferas. Então, segurei o Alt aqui, eu posso deletar. Inclusive aqui no meio eu posso também deletar algumas esferas. E você também pode deletar, né, algumas esferas que sejam aqui no meio. Então, por exemplo, se você clicar aqui no meio, né, desse joint, ele vai cortar, né, essas esferas aqui. E aí você vai ter aqui a opção das esferas separadas. Eu particularmente não recomendo muito utilizar essa ideia, né, então evita deletar os joints aqui no meio. Deleta, quando for deletar, apenas clique em cima das esferas. Acho que você vai ter um pouco mais de controle, né, do que você está deletando. E também porque daí você evita, né, algum tipo de erro aí que pode dar durante o processo do rig e tudo mais. Então, com essas informações em mãos, a gente pode começar aqui a criar o nosso rig. Então, vou criar a nossa esfera e começo aqui a puxar ela, né, no sentido dos membros do personagem. Quando você estiver fazendo aqui, por exemplo, a parte dos pés, é interessante você pensar em fazer um tipo de curvatura diferente. Não fazer, né, o padrão que a gente tem em mente sempre de colocar aqui como se fosse uma letra L, porque isso aqui ele não ajuda muito na hora de fazer o rig, né? Na hora de você fazer as suas animações, você vai ter uma limitação de movimentos. Então, recomendo sempre colocar aqui uma ponta, né, vindo aqui para o calcanhar. Vou também diminuir ela um pouquinho mais e coloco agora
uma outra Z-esfera vindo aqui para frente. Então, no caso aqui, eu vou criar a Z-esfera, seguro o Shift para manter o mesmo tamanho e mando ela lá para frente. Então você vê que aqui ele vai um pouquinho para trás. E aí eu adiciono duas outras, né, conexões, que no caso seria, né, uma aqui em cima, para a gente conseguir fazer a parte da curva da rotação do pé. E uma aqui embaixo, para a gente conseguir fazer um outro tipo de rotação, né, para controlar aqui quando a perna do personagem estiver mais aberta. E aqui para a gente fazer, e mais uma aqui na frente só para fazer a angulação aqui dos dedos. A gente pode subir esse cara agora, no caso eu vou aumentar um pouco mais aqui a cintura. Aqui para fazer os dedos é interessante sempre colocar, né, uma Z-esfera um pouco menor e depois partir com uma outra, né, do mesmo tamanho aqui da anterior, porque senão se você partir com uma direto aqui de cima vai ficar muito grande, né, fica um pouco desorganizado aí a movimentação. Então sempre cria ali uma menorzinha para você conseguir ter uma seleção mais precisa aí da parte do dedo, né. Aqui a gente tem, né, um rig básico, então você vê que ele está bastante simples. A gente pode agora testar esse cara para ver se está tudo ok, se a gente tem que fazer alguma adaptação. Então para a gente testar esse cara, eu vou vir aqui no lado direito, na aba de Rigging, e vou clicar nessa opção de Bind Mesh. Então eu cliquei aqui, posso fazer um Rotate, então você começa a ver a movimentação do seu personagem acontecendo. Só que aí você repara que quando você rotaciona o seu modelo, várias partes começam a distorcer de uma forma bem esquisita, né? Então ele não é totalmente preciso. E aí você precisa começar, né, a pensar em adicionar novas esferas para poder conter um pouco desse tipo de deformação, né? Então você repara que, por exemplo, aqui no braço, quando eu tento dobrar, você vê que essa parte aqui da camisa está desconectando ali, porque é um modelo diferente, né, uma nova subtool. Então aqui ela está tendo diferenças de intensidade, né, na hora de fazer essa dobra aqui. Então para a gente conseguir consertar isso aqui, eu vou voltar ao meu Bind Mesh, retirar ele aqui, e vou adicionar uma nova esfera aqui na parte de cima do braço. Eu vou puxar ela aqui mais ou menos nessa parte e outra aqui embaixo também, que eu posso testar novamente. Vou clicar aqui em Rigging, pego o Rotate, rotaciona o braço. Sempre que você for rotacionar, inclusive, pega no meio aqui do joint, não pega aqui na esfera, porque ele vai fazer um outro tipo de rotação, né? Então aqui você tem uma movimentação nesse sentido, tanto para frente quanto para trás, ou, né, para cima e para baixo. E aqui você tem um outro tipo de rotação. Então, nesse caso aqui, vou testar novamente. Ó. Então você vê que agora a blusa já começa a ter uma força um pouco mais controlada, né? Então você vê que eu estou movendo mais embaixo do que em cima. Ainda assim está saltando um pouco ali. Então para a gente melhorar isso aqui eu posso adicionar um outro tipo aqui de Z-esfera. Mais ou menos aqui. No caso aqui eu adicionei com o Bind. Então quando eu clicar aqui novamente ele vai dizer que o nosso target aqui, né, ele vai voltar, ele não corresponde exatamente à quantidade de Z-esferas que existe. Então nesse caso quando eu der OK, ele vai voltar tudo como estava antes. Aí eu acabo perdendo a pose. Então isso é muito importante, que depois que você começar a pose, não desativa o Bind, porque senão ele vai perder tudo que você fez. Então desativei esse cara para editar a nossa esfera e ativei novamente. E agora quando eu tentar movimentar, né, com a nossa esfera aqui agora no cotovelo e aqui na frente, ele já tem um outro tipo, né, de movimentação. Então você vê que agora está um pouco mais preciso ali. E ainda assim eu posso movimentar essa esfera e ver, né, se eu consigo controlar de alguma maneira, deixar um pouco mais interessante. E se você quiser adicionar mais esfera para ter mais controle ainda, aí é uma opção sua, você pode colocar quantas esferas você quiser. Né? Então desativa sempre o Bind, colocar uma outra esfera aqui, uma outra aqui também, ativo novamente o Bind, e posso testar a movimentação e até mesmo aqui a parte dos ajustes. Aqui é a mesma coisa, né? Quando eu rotaciono o braço, você vê que está movimentando bem esquisito aqui embaixo. Então eu já vou adicionar uma esfera aqui na parte das costelas dele. Aí eu ativo o Bind novamente. E aí quando eu rotacionar ele já está bem mais controlado. Isso aqui ele acontece também porque as esferas elas têm uma área, né? Então você não consegue controlar essa área. Então por exemplo aqui, essa esfera aqui, ela está pegando tipo toda essa área aqui. Aí essa outra esfera, toda essa área aqui. Essa outra, toda essa. Então elas começam a ter intersecções. E quando você coloca mais esferas, né, no caso dessa daqui, está pegando essa área agora. Então você começa a reduzir essa área de atuação e ela começa a ter um pouco mais de precisão. Né? Então esse cara aqui está pegando agora embaixo do braço. Que antes, né, o que estava pegando aqui era toda essa região. Então você vai controlando a área da Z-esfera com outras Z-esferas. Então, por exemplo, né, aqui embaixo você tem a perna, você vê que ela está pegando uma área muito grande. Então para eu controlar isso aqui, retiro o Bind Mesh, vou colocar aqui uma nova Z-esfera, puxar ela aqui para essa caixinha, né? Que no caso é onde estava ficando torto.
Então essa área agora, né, que era totalmente aqui na parte da pelvis, agora está bem reduzida, porque agora eu posso movimentar aqui a perna, colocando o bind. Você vê que agora já não está mais movimentando a parte da cintura, né? Então é interessante você testar também todo o seu modelo e verificar, né, quais áreas precisam aí de mais esferas. Aqui também eu estou colocando a cabeça aqui mais para cima, só que você percebe que a parte da camisa aqui da frente também está se movimentando. Então o que eu vou fazer, eu volto aqui na parte do pescoço, coloco a esfera aqui e vou puxar ela aqui para frente até pegar na parte da camisa. Agora eu dou um bind novamente e agora eu tento rotacionar. Agora ele pegou ali a parte da boca, só que ele segurou aqui a parte da camisa e está com uma área de atuação, né, um pouco maior. Você vê que ele está pegando toda essa região aqui. Aí para a gente reduzir essa área novamente, vou pegar uma outra esfera e puxo ela aqui na parte do queixo. Sempre lembrando, né, da Ctrl Z aqui de desativar um bind. Agora sim, jogo aqui para frente, ativo o bind novamente e tento fazer aqui. Então agora você vê que já tem uma qualidade maior. E assim você vai adicionando mais esferas. Aí o que aconteceu, né, um probleminha que eu acabei rotacionando o braço sem querer, ele saiu aqui do eixo. Então, ao invés de você vir aqui com o Move, né, adicionando uma por uma, né, no lugar novamente, você pode movimentar uma porção. Então tem diferença, né, da mesma forma que o Rotate, quando você pega aqui no meio do joint, ele vai fazer uma rotação para um ângulo, e aqui nas esferas outro ângulo. Com o Move é a mesma coisa, se você pegar nas esferas, você vai mover só ela, e se você pegar no meio do joint, você move toda a porção. Então nesse caso, quero movimentar toda a mão, eu pego aqui no pulso e consigo fazer uma movimentação, né, um pouco maior. Então, uma opção bem interessante também, ao invés de movimentar todo mundo, pega ali no meio do joint e vai posicionando. Isso também funciona com a escala, então eu posso pegar aqui na escala. E aí, se eu clicar em uma única esfera, eu vou escalonar somente essa parte. E se eu escalonar aqui no meio do joint, eu escalono toda a parte da frente ali que está selecionada. Aí aqui nas pernas seria a mesma ideia aqui do braço, então vou tentar também isolar esse cara, colocando aqui um tipo de limitador, né? E aí vou tentar usar um bind, rotaciono. Então você vê que agora, né, a perna tem um movimento mais suave e ainda assim eu posso selecionar aqui, né, a nossa esfera e fazer algum tipo de controle. Então posso puxar esse cara mais para cá, o joelho eu posso voltar ele ali no lugar, né? Então puxa esse cara aqui. Então é claro que você tem que fazer alguns testes também até chegar num resultado interessante aí para você. Que eu vou dar Ctrl Z, retirar o bind. Aqui no pé a gente já fez algumas configurações, acho que está bem suficiente. Então assim, basicamente seria isso aqui, um rig bem simples aí. Claro que dependendo do seu personagem pode ser bem mais complexo, né? Dependendo do acessório que ele tiver, se ele tiver algum tipo de cabelo grande aqui, né? Então tudo isso pode influenciar também. E aí o que eu gosto de fazer é salvar esse modelo, né, nesse ponto aqui, porque eu já considero ele meio que finalizado, né, o rig. Então vou salvar esse modelo aqui também para a gente poder garantir uma cópia dele. E aí, agora com as esferas já posicionadas e o modelo já salvo, né, a nossa base, eu posso começar agora a fazer algumas poses. Né? Então para isso, novamente, ligo o nosso Mind Mesh e aí começo aqui a fazer alguma pose bem básica. Então vou fazer as rotações aqui, né, com o Move e o Rotate apenas, não vou utilizar o Scale nesse caso, mas você também, né, é livre para utilizar aí no seu modelo. Aí aqui a gente tem o nosso modelo com a pose já finalizada. Então, novamente, né, já que eu fiz a pose aqui, eu gosto de salvar uma outra cópia desse cara. Então, agora com o nome, né, de pose, de alguma coisa parecida, para identificar que ele tem uma pose. E aí, uma coisa bastante importante é, já que você tem a pose, você não pode mais retirar esse botão, porque se você retirar, ele vai voltar na pose T, e aí você vai perder, né, tudo o que você fez. Então, agora, o próximo passo, depois que você terminou essa pose base, é vir aqui e clicar nesse T-Pose Sub-T, que no caso ele vai enviar a sua T-Pose, né, modificada, para suas Subtools. Então a gente clica nesse botão e ele faz a transferência para a gente. Aí que a gente tem, né, o nosso personagem agora com as subdivisões, né, e a pose, né, aplicada nele. Aí é claro que a gente tem que resolver todos esses pequenos probleminhas aqui, porque a gente não vai conseguir resolver tudo lá no rig, né, nas esferas, porque exige bastante complexidade para você conseguir fazer um rig perfeito lá, né? E vai ser bem difícil você conseguir isso somente com as esferas. Então, nesse caso, a gente tem que vir agora aqui em cada subtool, posso pegar o Brush Move e fazer as minhas edições. Só que aí, como a gente manteve esse botão aqui ligado, então isso significa que eu posso vir aqui agora no Layer
e ativar e desativar o meu layer de pose. Então isso para todas as subtools, né? Posso vir aqui no braço. Então todo mundo aqui, ó, tem a opção de voltar ele na pose T novamente, ou apenas deixar os layers aqui e ele vai ficar na pose para mim. E aí agora, para fazer o ajuste, eu ativo o layer de pose e vou fazendo os ajustes aqui em todas as pequenas peças do modelo. E aqui a gente tem o personagem então finalizado, né, com os ajustes, e aí eu posso agora continuar trabalhando, né, ajustando, fazendo mais rugas aqui na roupa, fazendo algumas dobras específicas e tudo mais, tudo para ir melhorando ainda mais a pose do personagem. Então, esse é um ponto bastante importante, sempre que você fizer a pose, você vai ter que voltar aqui e continuar ajustando. É por isso que é interessante, né, você trabalhar com uma malha mais leve, subdivisões, para fazer a pose, aí você vai ter bem mais controle aí do que você estiver editando. Agora, uma coisa também que pode acontecer, às vezes, quando você tiver terminado a sua pose, é que o ZBrush às vezes acaba causando alguns bugs, e aí ele não vai reconhecer mais a sua pose original. Então, quando você clicar aqui no T-Pose de Sub, ele vai dar um erro pedindo para você selecionar a sua mesh, né, a sua T-Pose. Então, nesse caso aqui, é um tipo de bug, porque ele não está reconhecendo, né, essa pose aqui original, e não está transferindo os detalhes aqui para sua pose com as subdivisões. Então, como que você conseguiria contornar esse problema aqui, né, e garantir que a sua pose seja salva? Primeira coisa, salvar suas ETL para você não perder a sua pose, né? Então, salva um arquivinho aqui, né, em Save Tools. E aí depois você vai exportar um OBJ dessa pose aqui. Então, vem aqui, Export, salvei o meu OBJ. Aí eu vou vir aqui na minha pose, né, na pose T, que ele tinha criado antes para mim. E vou importar o meu OBJ por cima desse cara. Então, vou aqui em Import. Importei aqui meu OBJ, e aí agora sim eu venho aqui e utilizo o botão T-Pose Sub. Então agora ele vai conseguir processar. Então isso aí é o tipo de bug, né, que o ZBrush tem, e uma forma de você contornar isso é trabalhar com o OBJ. Então exporta um OBJ, importa por cima ali da T-Pose, ele vai conseguir reconhecer e vai voltar aí para você a sua pose original. E depois, né, obviamente, vai aplicar aí todos aqueles ajustes que a gente acabou de comentar. E agora, imagina que você tenha, né, um personagem novo, né, que você criou, e você quer reaproveitar o seu rig criado anteriormente aqui dentro do ZBrush para poder fazer a pose desse personagem. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa seria a gente enviar esse cara para T-Pose. Então, lembra sempre de ligar o Z-Sphere Rig e clicar aqui em T-Pose Mesh. Aí ele fez aqui, né, ele enviou todo mundo aqui para o rig. Aí agora a gente precisa copiar esse rig anterior, né? Então você tem que abrir a sua ZTL que você salvou, onde tem o rig da Z-Esfera. Aí você vai clicar aqui nesse botão abaixo, Store TM Rig, que no caso ele vai guardar essa informação aqui na memória. Então vou dar um Store, volto aqui no nosso modelo, onde tem aqui o rig, né, da Z-Esfera, e dou um Paste. Então ele vai copiar tudo que está na memória para esse cara. Aí agora você vê que o rig ele está aqui, e obviamente, né, a gente vai ter que reajustar esse cara. Então a ideia agora é pegar o Move e vir movimentando cada parte. Agora, se você simplesmente movimentar esse cara, você vê que ele vai movimentar de uma forma bem estranha, e você não vai conseguir, né, levar todo mundo ali de uma forma bem certinha. Então uma ideia é você segurar a tecla Alt. Então você clica, segura o Alt, e aí sim, ó, você vê que agora você está movimentando todo esse eixo aqui. E aí eu posso agora fazer isso, né, com cada um dos joints, né, que eu tenho aqui, e reajustar todo mundo, né, até eles ficarem na pose correta. Então é claro, no caso aqui eu vou reativar a simetria. Posso começar aqui com a parte da cabeça. E aí, sempre lembrando, né, que você é livre para fazer a sua edição, então não necessariamente você precisa colocar todas as esferas aqui no lugar, né? Você pode apenas, para facilitar o seu trabalho, você pode deletar algumas e criar novamente aqui de uma forma um pouco mais rápida. Então, só posicionar agora, que às vezes é mais rápido, né? Você recriar algumas partes do que você ficar tentando ajustar tudo do zero. Aí aqui a gente tem, né, um personagem novo, utilizando ali a mesma ideia do rig, então posso testar ele aqui agora. Utilizando aqui Rigging, Bind, e posso fazer os testes aqui de movimentação da mesma forma como a gente fez anteriormente. Então fica aí também a dica, né, para você conseguir reaproveitar o seu rig, né, em outros personagens, utilizando aí o Store e Paste dentro de Transpose. E aí uma outra forma também de você conseguir fazer a pose no seu personagem, além das esferas, é você utilizar o próprio Transpose aqui do ZBrush, né? No caso você pode utilizar tanto o Transpose quanto o Gizmo, para você conseguir posicionar o seu personagem. E aí para isso a gente vai utilizar a mesma ideia das esferas, né? A gente vai utilizar aqui o botão T-Pose Mesh.
A única diferença é que agora você não vai ter mais esse botão aqui ativo. Então desativa esse cara. Vou manter aqui também o layer, porque eu quero continuar, né, com essa mesma ideia dele salvando os layers aqui para mim. E aí eu vou utilizar aqui agora o botão T-Pose Mesh. Então ele vai enviar esse cara para mim para fazer a pose. Então ele converteu, né, todo aquele modelo numa única subtool. E aí agora ele tem aqui um modelo também separado em polygrupos. Então você vê que cada subtool virou um polygrupo diferente. Então isso aqui facilita também para mim conseguir selecionar esse modelo e aí ter mais controle, né, na área que eu quero fazer a dobra no personagem. Então para fazer isso eu posso utilizar aqui o próprio Move. Vou utilizar com o Transpose, no caso eu vou apertar o Y para ele conseguir alternar entre os dois modos, né, de Gizmo e Transpose. E se você quiser saber mais, né, algumas dicas sobre essa ferramenta aqui, o Transpose, tem um vídeo aí na playlist falando só sobre essa ferramenta, então dá uma pesquisadinha aí. E a mesma coisa, né, com o Gizmo, então a gente também tem um vídeo especificamente dessa ferramenta, onde a gente explica todos esses caras aqui e cada uma dessas funções. Então dá uma olhadinha aí na playlist, que tem um vídeo específico de cada uma dessas duas ferramentas, do Gizmo e do Transpose. E agora para a gente fazer essa pose, eu vou utilizar a máscara, né? Então eu sempre gosto de utilizar a máscara com o laço, ao invés desse quadrado aqui. Então seguro o Ctrl, modifico o brush aqui, né? Coloca Mask Laço, e aí aqui eu tenho um pouco mais de controle na área que eu quero selecionar. E aí uma ideia nessa seleção, você pode também fazer isso focado apenas nos polygrupos. Para isso, você pode utilizar, no caso o Gizmo ou Transpose, você segura a tecla Ctrl e dá um clique em cima da malha que você quer selecionar. Então ele vai isolar somente esse polygrupo aqui e vai colocar a máscara, né, em todo o restante. Então se eu segurar o Ctrl novamente, selecionar um outro polygrupo, ele vai vir selecionando para mim à medida que eu vou clicando, né, em cada uma das partes. Então isso, né, facilita bastante, que eu posso utilizar aqui no caso o Ctrl clique, selecionei. Aí pego o brush novamente de máscara e vou isolar somente aqui a parte de cima do braço. Posiciono aqui o Gizmo ou Transpose, né? Caso você esteja utilizando o Gizmo, você precisa colocar o personagem, né, de frente para a tela e clicar e arrastar o Gizmo. Depois pega o Rotate e consegue fazer aí a rotação. Ou você pode utilizar também o Gizmo e posicionar ele ali, né? Segura a tecla Alt, posiciona onde você precisa e aí depois faz a rotação nele também. Agora essa seleção ela tem algumas variantes, né? Por exemplo aqui quando eu dou o Ctrl clique, ele seleciona apenas esse polygrupo. Mas aí, se eu quiser selecionar mais de um polygrupo, o Ctrl clique não vai funcionar. Ele vai apenas selecionar um polygrupo por vez. Para eu conseguir selecionar mais de um polygrupo, eu preciso utilizar o Ctrl Shift. Então a ideia é a seguinte, você vai utilizar o Ctrl clique para selecionar um único polygrupo. Aí você segura o Ctrl Shift, clica no polygrupo que você precisa e arrasta, né, na direção aqui para baixo ou para cima. E ele vai conseguir fazer a seleção também desse polygrupo. Ele vai adicionar mais malha, né, dentro dessa máscara. Então, Ctrl Shift, clique e arrasta, e aí ele vai fazer para você a seleção. Esse clique e arrasta, na verdade, o que ele está fazendo é selecionar baseado aqui na topologia. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar o braço em uma área mais específica, eu posso segurar o Ctrl Shift, clique e arrasta, você vai ver que a topologia, né, vai começar a ser considerada nessa seleção. Isso funciona, né, para qualquer subtool. Então, se eu fizer também aqui nessa parte, você vai ver que a topologia começa a ser considerada. Só que aí, se eu passar esse brush aqui, né, para fora do modelo, aqui em cima de outra subtool, você vai ver que ele vai começar a isolar totalmente o modelo. Então, aqui, ó, no caso, ele selecionou todo mundo, e aí eu consigo isolar cada uma das peças. Então, por exemplo, o braço, seguro aqui, Ctrl Shift, vou arrastando, passo aqui para cima de outro modelo, ó, você vê que ele já fez com que o braço ficasse 100%, né, com a máscara. Então ele vai pegar esse efeito 100% se você ultrapassar o limite aqui para outro polygrupo ou para outra subtool, né? Então é uma forma de você adicionar, né, mais modelos aqui na sua seleção. Então Ctrl clique para selecionar um único polygrupo, Ctrl Shift, clique e arrasta e vem selecionando, né, mais áreas aqui. É claro, caso você precise selecionar apenas essa área aqui agora da camisa, você vem com a máscara, retira para fazer aqui a modificação, né, do seu modelo. Agora, quando você também precisa modificar, né, o modelo aqui, você percebe que ele está fazendo isso distorcendo a malha. Então aqui em cima, ó, ele está fazendo uma curvatura muito quadrada, né? Então, para deixar isso aqui mais interessante, você pode utilizar a opção de Blur aqui dentro da máscara. Então você vai ver aqui no painel Masking. Então você vai clicar nesse botão aqui, Blur Mask. E aí você vê que ele vai fazer o blurzinho, e aí é só você rotacionar agora, ele está mais interessante aqui. Tem uma curvatura bem mais legal, né? Mais fácil aí de ser ajustado novamente. E aí, caso você precise também deixar a sua máscara um pouco mais sharpen, é a mesma ideia. Então eu posso utilizar o botão de Blur e também posso utilizar a ideia de Sharpen. Então você vê que ele vai voltar aqui a máscara como estava antes. Para agilizar o processo, você não precisa ficar clicando, né, nos botões. Você pode fazer a máscara,
Aí segura, né, a tecla Ctrl e dá um clique na malha. Então você vê que ele vai fazer o blur aí para você. E se você segurar a tecla Ctrl Alt e clicar novamente, ele vai fazer o Sharpen. Então lembrando, Ctrl clique na malha é o blur e Ctrl Alt clique na malha é o Sharpen. E aí basicamente é isso que você precisa saber para utilizar, né, o Transpose aqui e fazer as poses. Então agora a ideia é vir fazendo máscaras, posiciona, né, o Gizmo ou o Transpose e faz aí as rotações e modificações que você quiser fazer. Uma ideia também legal é sempre utilizar outros meios, né, para fazer essa pose. No caso, você não precisa ficar 100% dependendo aqui do Transpose, né, para fazer esse tipo de ajuste. No caso, imagina que eu quero fazer agora um ajuste aqui no ombro desse personagem, que ele está muito redondo, quero deixar ele mais estilizado. Então nesse caso eu posso utilizar aqui ó, o Brush Move e aí modificar aqui esse cara para deixar ele um pouco mais interessante. Mesma coisa aqui nos dedos, né, então posso fazer a máscara. Nesse caso aqui eu vou dar um blur, Ctrl clique na malha, inverto a máscara e aí faço aqui a movimentação. Para selecionar essa topologia, posso segurar o Ctrl, clique e arrasta aqui no modelo, Ctrl clique para dar um blur e faço aqui posicionamento também. As partes que ficam um pouco tortas, né, aí eu utilizo o Brush Move para poder compensar, né, ao invés de manter todo mundo ali sempre com o Transpose ou o Gizmo. Mais interessante, né, daí fazer esse ajuste de uma forma um pouco mais livre, né, ao invés de ficar dependendo somente aí do Transpose. E aí, considerando que você também tem polygroups, tem sempre que lembrar que você tem a opção de Ctrl Shift. Então você pode isolar esse polygroup, fazer a máscara, né, no local que você precisa, e depois deixar todo mundo visível e fazer aí a alteração, né, somente no lugar que você precisa aí que seja movimentado. Então no caso aqui da cabeça, né, eu preciso fazer uma rotação, e se eu colocar uma máscara aqui, né, ele vai simplesmente pegar todo mundo aqui e vai rotacionar. Então isso aqui não é legal, ele está mexendo também aqui a parte da camisa, né? Então aqui eu vou utilizar o Ctrl Shift e vou isolar todo mundo aqui. Inverter a seleção, vou fazer uma máscara agora somente onde eu preciso movimentar. Faço aqui o blur. Deixo todo mundo visível novamente com Ctrl Shift. Nesse caso aqui eu preciso inverter minha máscara, né? Então dou Ctrl clique aqui na tela. E aí agora posiciono aqui nosso gizmo ou transpose. E posso rotacionar agora somente a parte da cabeça. Então aqui ó, tá entrando ali. Faço a máscara aqui na parte de baixo. E aí tenho aqui a movimentação somente da cabeça. E é claro, né, algumas coisas que estiverem um pouco distorcidas, você pode utilizar aí o Smooth ou o Move para poder deixar ele na pose que você precisa. Depois de pronto, a ideia, né, é bem similar ali às esferas que a gente acabou de utilizar. A gente vai utilizar esse botão aqui, T-Pose Sub T. Só que antes disso, eu sempre recomendo você salvar essa pose, né, numa subtool diferente e também exportar aqui um OBJ, né, para você garantir caso dê algum problema. Então, estando tudo certo, você vem aqui em T-Pose Sub T, clica nesse botão, ele vai processar todo mundo e vai colocar a pose para você no seu modelo original com as subdivisões. Aqui no caso ele demorou 12 segundos, e aí você tem que fazer, né, obviamente, aqueles ajustes, né, finais para poder deixar o seu modelo bem legal. No caso aqui, ó, você vê que ficou um pouquinho diferente. Então lembrando que ele criou um novo layer, clico aqui para gravar no layer e faço o ajuste nessa única subtool. E aí você vai colocar, né, as dobras que faltam e tudo mais, para deixar o seu modelo bem legal aí. Porque nem tudo você vai conseguir resolver, né, apenas com a pose lá no Transpose Master. E aí voltando, né, naquela ideia, imagina que quando você foi exportar o seu modelo aqui para sua cena final, ele deu algum erro, às vezes acontece, né, do ZBrush mudar a ordem dos vértices por algum motivo, acaba dando algum conflito. E aí você não tem mais essa opção. Quando você clica aqui no botão, ele vai te dar um erro, vai estragar toda a sua malha e você acaba perdendo a pose. E aí nesse caso, é interessante, né, você usar aquela cópia, né, que você exportou. Então exporta um OBJ sempre da sua cena. E quando der algum problema, você volta aqui no seu modelo original, converte ele novamente aqui em T-Pose Mesh. Então ele vai preparar todo mundo, vai converter. E aí você vem aqui no Import e seleciona a sua pose novamente. E aí ele vai importar por cima, porque sempre que você trabalha com OBJ, né, ele vai importar em cima do que está selecionado. E aí, agora sim, você vem aqui e utiliza o botão T-Pose Sub T. Então nessa nova malha, né, que você importou em cima, ele vai provavelmente, né, conseguir identificar todos os vértices e vai fazer aí a transição corretamente. Então é uma opção bem legal aí para você evitar, né, perda de pose, porque às vezes a gente sabe que a gente está mexendo com uma malha muito pesada e acaba dando conflito, não consegue exportar, dá erro e a gente acaba perdendo todo o nosso trabalho. Então, sempre exporta um OBJ, salva aí a sua pose, porque depois você consegue importar por cima e recuperar aí a pose do seu personagem. E aí, uma última ideia é só para mostrar para você uma diferença entre você utilizar as esferas e utilizar o Transpose Master. No caso,
Se você utilizar as esferas para fazer o rig do seu personagem, ela não vai servir para tudo, né? Então, por exemplo, aqui você tem um robô, onde as peças dele são duras, né? Então, no caso aqui, você tem que mexer os dedos dele, por exemplo, aqui, utilizando a ideia, né, dessa articulação aqui. Você não vai dobrar o dedo no meio como se ele fosse, né, um dedo orgânico. Você vai ter que dobrar seguindo essa ideia aqui. Então, no caso, você vai ter que utilizar máscaras para fazer essa rotação. Então, não é interessante utilizar as esferas para tudo, porque ele vai deformar de uma forma estranha, né? E aí você não vai ter o resultado esperado. Então, no caso, quando você estiver trabalhando aqui, por exemplo, com algum tipo de hard surface, né, alguma peça mais rígida, você vai ter que utilizar máscaras. E aí você vai usar bastante o Ctrl Shift. Então, por exemplo, vamos movimentar aqui a perna desse personagem. Ela tem algumas articulações. Então, vou colocar aqui Ctrl Shift, clique, inverto e vou isolar, né, todas as partes dessa perna aqui, inclusive o pé. Isolo também, né, a parte aqui dos fios. No caso, né, nessa parte aqui, ó, eu posso apenas colocar algumas máscaras. Então, deixa eu só isolar esses dois caras. Vou fazer aqui uma máscara em tudo. Ou você pode apenas dar um Ctrl clique na tela, ele vai fazer uma máscara nesse cara. Retiro daqui de baixo, né, onde vai ser os fios. No caso aqui, o fio é um pouco mais orgânico, então não tem problema de fazer uma máscara aqui no meio. E aí, deixo todo mundo visível novamente. Então aqui as pernas, elas não têm máscaras. E aí eu posso fazer a rotação. Então aqui eu vou posicionar o meu gizmo, né? Então no caso eu posso utilizar o transpose. Ou a tecla Y, eu posso posicionar o gizmo. Caso ele fique fora ali da tela, você pode, com a tecla Alt, dar um clique, né, e ele vai aqui posicionar para você. E sempre segurando a tecla Alt, você vai fazer a movimentação desse gizmo aqui. Então eu coloco ele aqui mais ou menos. E aí sim, eu posso fazer aqui a rotação da perna. Então, eu só quero rotacionar uma das pernas. Então isola a outra. Rotaciona apenas essa perna. Aqui eu posso mandar ela um pouco mais para cima. Aí aqui, né, eu preciso agora isolar somente esse cara, então vou dar Ctrl Shift, isolo ele, volto todo mundo na tela. Esse cara também eu posso isolar ele agora, deixo todo mundo visível e vou rotacionar agora nesse outro eixo aqui. Então eu vou segurar, né, a tecla Alt, clica aqui no eixo e eu posso fazer essa rotação agora aqui para trás. Aqui ó, você vê que ele já está movimentando coisa errada, então coloca a máscara aqui. Vou fazer alguns blurs e aí rotaciono novamente. A mesma coisa aqui na parte de baixo, então isolo todo mundo que eu preciso, faço aqui a minha máscara, Alt clique para poder alinhar, né, o nosso pivô e faço aqui a rotação. Aqui ele movimentou coisas erradas, então volta aqui, máscara de novo e aí posso fazer a minha rotação nesse cara aqui novamente. Então a ideia é essa, né? Sempre você trabalhar com máscaras, você não vai trabalhar com as esferas quando se tratar de algo um pouco mais inorgânico. Porque senão ele vai deformar de forma estranha, né? Então, por exemplo, aqui também nos dedos, ó, posso utilizar agora o Ctrl Shift para isolar esses dedos aqui. Vou fazer uma máscara aqui embaixo, então seguro o Ctrl, clique e arrasta. Aí agora para adicionar mais máscaras, Ctrl Shift, clique e arrasta, clique e arrasta. Alinha aqui o pivô e posso fazer aqui a rotação desse cara aqui. Posso fazer isso com dedos, né, separadamente. E aí você tem, né, ele movimentado aqui na articulação. Então é só seguir essa ideia para tudo aí que for hard surface e trabalhar um pouco mais, de uma forma um pouco mais manual, só que de certa forma um pouco mais também controlado, né? Então basicamente seria isso que eu tenho para dizer sobre o Transpose Master. Espero que tenha sido útil para você de alguma maneira. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.